Agora estamos com os nossos convidados aqui. Vamos bater um papo, vamos falar um pouco do lado empresarial. Tem bastante. O papo vai render aqui. Nós estamos aqui com o Christian e com o André. Vou primeiramente, bom dia, Christian, que está à frente da Cibalc lá de Camboriú, né? Bom dia, isso mesmo. À frente do Núcleo de Desenvolvimento de Empresários de Camboriú, dentro da Cibalc. Que legal. A Cibalc, ela é a associação nessa estrutura entre Balneário Camboriú e Camboriú. E em Camboriú nós temos esse nosso núcleo para poder fazermos as atividades mais territoriais também de dentro de Camboriú. Mas sempre nessa parceria, sempre amarrado aí Camboriú e Balneário Camboriú nas atividades. É fundamental, as duas cidades caminham junto, né? Estamos com o André também aqui. Muito bom dia, André. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu atuo na cidade de Itapema, mas em toda a região. Eu atuo na área de segurança do trabalho e da ergonomia. Assim, gostaria de falar um pouco com vocês. Como que vocês avaliam a nossa região aí, cara? A gente vê uma região que é pujante, cada vez vem mais gente aqui para a cidade de Balneário Camboriú, Itapema. Nossa região cresce muito, né? Diferente do Brasil. Como que vocês veem aí esse trabalho à frente? Vocês estão empresários, fazem esse trabalho aí para as pessoas que estão tentando empreender, que não é fácil hoje no Brasil empreender, principalmente a nossa região, que é uma região que cresce, mas também o aluguel aqui mata, né? O cara poder botar uma sala, alguma coisa, né? Falando assim, inicialmente nessa condição do que a gente vê representando os empresários aqui, é uma situação muito difícil, porque a cidade está crescendo e cresce numa velocidade incrível. E isso é Camboriú, é Itapema, é Balneário Camboriú, é Itajaí. A cidade não para de crescer. E tem dados incríveis, como violência, uma das menores do Brasil, a maior quantidade de pessoas empregadas, a menor quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família, tudo está aqui. Só que isso também para o empresário é difícil lidar. Por quê? A gente tem que estar sempre se reinventando, porque a mão de obra é mais cara, a mão de obra é mais escassa, você não consegue um trabalhador por um longo tempo treinar, desenvolver. Por quê? Oportunidades estão cheias por aí. Então, às vezes, o funcionário tem pessoas incríveis que trabalham e se doam e se dedicam junto e querem crescer junto, e tem pessoas que só querem uma passagem de um período muito curto. E, a rotatividade é muito grande aqui, né? Muito grande. E a gente vê também a entrada de muitas pessoas de outras cidades, de outros estados vindo e não conseguem se manter. Então elas vêm e entra a questão do teu aluguel. A pessoa hoje vai ganhar um salário de R$3.000, que não é um salário ruim, padrão Sim. Brasil. Só que o aluguel é R$2.000, R$2.500 de uma casinha com 2 quartos, um apartamentozinho com 2 quartos. É muito difícil manter. Se não tiver o casamento ali, não tiver o homem, a mulher, e basicamente um vai só pagar aluguel, é muito sofrido. É complicado, né? André, lá em Itapema tá difícil a questão de contratação de mão de obra? Sim, principalmente as construtoras, mas eu digo em todas as empresas, há uma raridade para encontrar trabalhadores que fiquem na empresa. Olha só. Eles entram, mas logo vão embora. E está faltando muito mão de obra, na verdade. Então é um desafio do empresário conseguir encontrar o profissional para trabalhar na obra, trabalhar na empresa e eles ficarem. Então o turnover é muito alto. Olha só. E assim, uma coisa que eu falo, é importante fazer também a questão da qualificação, né, Christian? Assim, se você não qualificar, muitas vezes o cara até tem vontade de trabalhar, mas não sabe lidar no mercado de trabalho, né? E a qualificação ela vai até muito mais longe do que simplesmente ele entender a função mecânica do que ele vai desenvolver no dia a dia. Essa parte de treinamento e desenvolvimento da empresa, e por isso que exige esse tempo, né? Quanto mais aperfeiçoado ele vai ficando, melhor ele souber fazer a atividade dele, ele produz melhor, ele produz de uma forma mais econômica, com menos riscos, e daí nossa amiga pode falar muito bem em cima disso, porque se você não tiver um treinamento a longo prazo, a pessoa não consegue criar vínculo com aquela informação e desenvolver aquela atividade de uma forma prática. E isso é muito difícil. Por quê? Entrou, ficou 3 meses, saiu. Entrou outro, ficou 3 meses, saiu. Outra atividade. A gente não consegue dar um treinamento eficiente e eficaz para essas pessoas. Assim, a questão de segurança do trabalho não é fácil, né? O treinamento não é só um papel que o trabalhador chega, coloca na mesa ali para ele assinar, para ele ler, ou bate um papo com ele em meia hora e coloca ele para trabalhar. Muitas vezes a gente vê que isso que acontece, mas na verdade isso deve ser muito mais amplo, né? Explicar no papel sim, mas explicar na prática, ter um outro companheiro de trabalho que já saiba fazer as atividades e que ensine e acompanhe ele naqueles dias, naquele início de trabalho. Isso tem muito a ver também, isso é uma exigência legal, mas tem muito a ver e vai ao encontro com os fatores psicossociais que hoje em dia, né, tá todo mundo falando do NR1, das atualizações, das normas.
Então, o treinamento faz parte, sim, também desse aspecto. Vai abordar, né, aquele trabalhador de uma maneira que eu traga para a empresa, que ele se sinta confiante, abraçado pela empresa, fazendo parte daquela empresa, daquela equipe, daquelas pessoas. Então, o treinamento é muito mais amplo. Mexer com máquinas e equipamentos? Sim, mas no aspecto humano. Ô André, e aquilo que eu falo, também o cara entender, né? Porque não é fácil. Porque o empregado, lá vem aquele chato querer que eu bote capacete, aquelas luvas chatas, aquelas botas, vem querer me ensinar a fazer meu trabalho, eu sei fazer meu trabalho. Só que isso aí é uma garantia até também pro empregado, a sua saúde, do empregador para não se incomodar lá na frente. Porque eu já vi caso, o cara acontece um acidente de trabalho, tá? E o cara tava com EPI, não, hoje ele não colocou. Já se lascou, né? Mas eu acredito que as pessoas iam aceitar receber um treinamento. Muitas delas, já experientes, com anos de casa na função, elas às vezes não receberam um treinamento importante, eficaz, de fato, passando o conhecimento de uma pessoa para outra. Isso tem muito a ver com ego. Então eu já tenho 20 anos, nunca aprendi, acho que sei, eu já sei, e aí não dá valor ao treinamento. Ou quem ministra o treinamento também não dá muito valor, é o tempo. Olha, eu contratei, mas eu preciso que a pessoa esteja trabalhando agora, ou daqui meia hora, ou na parte da tarde, Caramba! ou às 11 horas. Então acelera todo o processo de treinamento, amadurecer aquele treinamento na cabeça da pessoa, sabe? Então, isso tudo vai atropelando. Então, podem ter problemas futuros, né? Os mais variados. Então, o treinamento, sim, é importante. E todos têm que fazer a sua parte. Desde que aquela pessoa que está ministrando o treinamento e aquela pessoa que está recebendo o treinamento. E uma vez eu estava dando treinamento para um mestre, de treinamento em altura, e verifiquei ao longo, né, daquele 1 hora, 1h30, eu sempre pergunto quem já havia recebido o treinamento, e com as conversas, com as perguntas, eu fui percebendo que algumas coisas não se encaixavam, algumas informações básicas. E aí, a hora que estava só eu e o mestre, eu conversei com ele: mestre, pode falar, conversa comigo. Você nunca recebeu um treinamento de altura, né? Aí ele falou: tá bom, eu vou falar, eu nunca recebi, eu sempre estava na correria, eu assinava o certificado e tal. Mas hoje aqui eu estou aprendendo, estou feliz, então estou me entregando para o treinamento. Aí sim, você estabelece uma comunicação, uma segurança entre quem está recebendo e quem está ministrando o treinamento, e as pessoas se abrem, e aí sim, aquele fluxo da informação vai. Ambos vão se sentir importantes. Aí sim você está indo além do treinamento do papel. Acredito que assim seja a melhor forma. Ô Cristian, é importante trazer esse conhecimento, né, cara? Eu sempre falo aí, a Cibalc, todos os núcleos, né, empresariais, de fazer também uma quantidade maior de cursos, atualizar não só o empregado, muitas vezes o empregador também, porque ninguém nasceu sabendo de tudo, né? E nós estamos exatamente nessa fase de uma dessas grandes ações. Quando a gente fala em treinamento, o pessoal já pensa, vou ter que treinar lá o pessoal de campo, o pessoal que está trabalhando. Mas daí a gente tem essa resistência, porque eu sempre fiz assim, nunca me machuquei. Eu tenho formação de base em engenharia florestal. Trabalhei bastante com o pessoal, serraria, campo, facão, mato. E acidente é o que mais acontece. E você está ali iminente a um risco. Aqui nosso ramo é a construção civil, e a construção civil hoje é o que mais tem riscos e acidentes hoje na ação do trabalho. Por quê? Porque é pulsante, é desenvolvendo, é o tempo todo acontecendo. Então, o que mais se faz, logicamente, mais vai ocorrer também. Só que esse treinamento tem que ser dado para o chefe também, tem que ser dado para o patrão, tem que ser dado para o empresário gestor. Porque ele tem que entender a importância disso não como um custo, mas como um investimento daquilo. Por quê? Como o André falou, não pode ser o cara só assinar um papel. Exatamente. E a gente ouve muito, né? Eu sou engenheiro de segurança também de formação, trabalhei um certo tempo, saí dessa área, né? Mas a gente vê essa resistência, porque, vai vir o cara chato lá que só tá exigindo os EPIs e não deixa eu fazer o meu trabalho. Porque eu vou ter que ficar fivelando o cinto, prendendo o cinto, e isso me diminui rendimento. Porque em vez de eu conseguir ficar mais ágil, eu vou ficar sendo travado. E o pior, eu sempre fiz isso, nunca deu nada de errado, né? Porque vocês devem escutar muito isso aí, né, cara? Mas no primeiro caso que der errado, às vezes foi a vida, né? Mas exatamente, é só uma vez para dar errado. E aí o que acontece? Sim, os EPIs, eles não evitam um acidente, né? O acidente vai acontecer e o EPI pode minimizar os efeitos, né, que causaria aquela pessoa. O treinamento de altura, eu sempre falo nos meus treinamentos que é o seguinte: se você fizer tudo certo,
verificar o EPI, verificar a corda, ancoragem, isolamento, tudo aquilo bonitinho que o curso é para isso. Se você cair, vier a cair, você vai ficar de pendurado no teu sistema de retenção de queda. É para isso que serve o curso. Depois, as empresas têm que ter um plano de emergência para situações, né, críticas, tendo simulado tudo isso antes, para depois fazer esse atendimento e resgate dessa pessoa. Então, o treinamento é importante para que a pessoa faça a sua parte e cada setor da empresa também faça a sua parte para que, num todo, tudo funcione junto, né, e da melhor forma possível. E para tudo funcionar junto, o empresário tem que estar junto nessa construção desse desenvolvimento. E é isso que a gente está tentando buscar nessa etapa de agora. Nós vamos ter agora, quarta-feira, um evento que a gente veio aqui também junto para ajudar e divulgar para os empresários. É aberto, é associado da Cibalc, não é associado da Cibalc ainda. É um empresário grande, com muitos funcionários, ou é um empresário com um funcionário só registrado. É para todos esses nichos, para todos esses portes. E é o quê? É realmente para o empresário entender quais vão ser as dificuldades de uma mudança de uma lei. E assim, no Brasil a gente tem aquele famoso ditado que algumas leis não pegam. Ah, essa lei não vai pegar, ou essa lei não vai para frente, ninguém fiscaliza, ninguém cobra. Mas a gente sabe que uma das coisas que mais cobram é a segurança do trabalho. Certeza. E como é uma alteração dentro da NR1, que é uma NR já, uma norma regulamentadora tão aplicada e com tanta eficiência e com tantas necessidades, e é uma alteração dentro dela, isso vai acontecer e vai pegar. Então, o que acontece? O empresário ele tem que estar ciente das condições, porque já são problemas que acontecem hoje na empresa dele. Tá? Em alguns setores, a gente tem uma quantidade de afastamento de pessoas com burnout, com depressão, com estresse gigante. Talvez, Cristian, eu estou na construtora aqui, mas o meu pessoal, meu peão lá, não pediu afastamento por isso. O mestre de obra não pediu afastamento por isso. Gente, o mestre de obra ele recebe uma carga de estresse, de responsabilidade numa obra tão grande que é terrível, né? Isso afeta as ações emocionais dele em casa, com a mulher, com a família, no dia a dia do trabalho, e vai desgastando. Mas a gente também tem que olhar lá o pessoal da contabilidade, o escritório de advocacia, os corretores de imóveis, todo mundo está dentro desse nicho. É um ciclo, né, cara? É um organismo vivo, né? E isso tem que ser cuidado. Porque todo mundo, ao longo dos anos, verificava sempre um risco de acidente. Por exemplo, a pessoa corta o dedo, você olha ali e vê que cortou o dedo, sai sangue. Se quebra a perna, você, né, tem ali de imediato aquele risco. Então, a norma fala, né, de vários riscos que devem ser verificados, de acidentes, entre vários outros. E aí, os psicológicos, né, os psíquicos foram ficando para trás. Embora, em 78, a norma de ergonomia, a NR17, já falasse, né? Já abrangia isso. É que ao longo dos anos não foi se dando tanta atenção a isso. E agora, recentemente, houve a NR5 da CIPA, uma atualização e colocou, né, assédio. Olha só. Então o assédio deve ser tratado nas empresas, começou lá na CIPA. Agora já tem alguns anos, se não me engano, em 2020 ou 2022. Mas a NR1, com a sua atualização, colocou lá, olha, os riscos psicossociais devem ser levantados e colocados no plano de ação, para que as ações, então, sejam tomadas e minimize os efeitos, os resultados que possam levar os trabalhadores a adoecerem. E que estranho, porque antigamente a gente fala isso, vamos lá, 5 anos atrás, não precisa nem ir muito longe. Quando o cara falava assim, o cara da obra tá com um problema psico, né, não tá legal. Que isso? Cada obra ficando doido? Tá maluco? Que tipo, é uma doença que o cara não imagina que vai dar ali. Nisso aí vai dar pra quem tá trabalhando na produção, coisa assim. Sim. Mas, por exemplo, sempre eu digo, vai liberar um trabalho, faz uma análise de risco. Existe um papel, um documento para você preencher. Vamos dizer que você não fará esse papel, mas converse com as pessoas. Converse, quando faz o DDS, aquele diálogo semanal, né? Eu digo sempre que é para você poder olhar no olho das pessoas, escutá-las, abrir a voz, permitir que elas falem. E só nesse bate-papo, um já vai perceber que o outro talvez não esteja tão bem. Então esse encarregado, esse chefe que vai passar o serviço, nesse momento ele percebe que uma pessoa não está tão bem e fala, por exemplo, olha, em vez de você descer de cadeirinha na fachada do prédio, que está tendo trabalho em 2 prédios aqui que eu ouvi, não, vamos fazer o seguinte, você vai ficar no apoio, você vai ficar no chão. Põe um outro, né, lá em cima. Não é que ele esteja doente, ele sentir isso, né? Sentir como é que está o outro. Digamos que nós estamos no momento de perceber o outro, dar voz ao outro. E aí sim, né, dar um prosseguimento melhor para a atividade, diminuir os riscos.
Que doideira. Dá atençãozinho pro pessoal aqui. O Rafael Kazek falou, não só EPI, os acidentes acontecem no escritório. Agora vem o inverno, o pessoal pendura o moletom, jaqueta na cadeira de rodinhas e manga, e enrosca na rodinha e o colaborador cai. Ele botou aqui. Tem também riscos no ambiente de escritório também, né? Não é só no local de obras, né? A Érica coloca aqui, desculpa, sei que é uma área totalmente contrária. Sou chefe de cozinha, trabalhei o verão inteiro em restaurantes, calor, fritadeira, fogão industrial e nunca recebi insalubridade. Precisa ter comprometimento por conta do empregador, de leis trabalhistas, insalubridade nunca é paga. Empregador é o primeiro que precisa de entendimento, treinamento e cumprimento de leis e normas trabalhistas. Sim, muitas vezes ele não sabe. A respeito da nossa ouvinte, a respeito do calor, para o trabalhador receber insalubridade, deve ser feito um laudo que vai... Para comprovar, né? Para comprovar que a pessoa, né, os trabalhadores estão expostos ou que não estão expostos. O laudo não é simplesmente, vai dizer que realmente eu tenho que receber. Não, através de técnicas normatizadas, o profissional legalmente habilitado e com os equipamentos adequados, ele vai até o local, verifica, acompanha como aquela pessoa realiza as suas atividades, com qual máquinas, equipamentos, quais são os pontos que vão expô-la, né, colocar aquela pessoa ao calor, por exemplo, e aí vai fazer a medição com base nos dados legais. E aí ele vai colocar lá no final do laudo dele se está acima, se está abaixo, que deveria, né, se enquadrar ou não. E aí, através de um advogado, né, aí pode caminhar para uma insalubridade. O André, é interessante que uma vez eu fui numa cozinha e a mulher da cozinha tava de chinelo de dedo. Aí eu falei, cara, sabe que isso aí vai te complicar. Ele falou assim, rapaz, ali, ó, tá a bota ali. Eu falei, tá, mas fala pra ela. Não tem jeito. Ela não calça. Então, assim, eu acho que até a maneira do cara também se impor de fazer o funcionário utilizar o EPI, né? Porque também é aquela coisa, não, eu já cobrei, mas o Christian, o Christian é teimoso. Não, cara, mas tem que usar. Eu acho que até a maneira da pessoa também se impor, né? Eu acho que deve ter uma verificação. Primeiro, acompanhar os trabalhadores, mostrar, ensinar, treinar, registrar isso em papel, mas também fazer reuniões com as pessoas. Olha, nós fizemos o treinamento, mas verifico ainda que as pessoas estão relutantes em usar os EPIs, precisa que seja usado, nós estamos seguindo as etapas, vamos usar mais 2 ou 3 vezes. E aí sim, se necessário for, aplicar uma penalidade. Até um momento que, se for necessário, fazer demissão. Porque o empresário também não pode ser omisso, porque ele tem o dever de... Ele não vai poder justificar isso. Eu falei, mas a pessoa não usou, né? Ele precisa ter as evidências que ele também fez a parte dele, além do treinamento, mas de cobrar. O empresário, ele sempre está entre a cruz e a espada. Não tem saída. Não é fácil. Não é tranquilo. Por quê? Às vezes você pega, e vamos voltar aí, a gente trabalha escutando construção civil, ou que pegue na cozinha, que a nossa amiga comentou. É um lugar que pode ser insalubre, a cozinha? Claro, ela pode se tornar insalubre. Se você passar da quantidade de calor, é um ambiente sem ventilação adequada, sem as condições mínimas, ele pode ser que gere e tenha que ter essa ação. E aí as pessoas também têm que se organizar. Muitas atividades insalubres são hoje coordenadas por ação de insalubre típicas. Pegou ali, você trabalha nisso, você tem insalubridade. E você tem que lutar na classe em cima disso, mostrar esse tipo de atividade e que vai ter que existir. Mas você pegar um funcionário que às vezes é muito bom, mas ele só trabalha de chinelo de dedo, e isso a gente vê muito em obra pequena. Quando a construtora é grande, vem o CREA fiscalizar, vem o Ministério do Trabalho fiscalizar, vem todo mundo fiscalizar. Às vezes quando a obra é um pouco menor, é difícil. E daí o patrão, ele não quer, e daí isso acontece mais nas pequenas mesmo, o patrão não quer se indispor com o pedreiro, porque o pedreiro é bom, ele faz tantos metros quadrados de reboco num dia. E não tem pedreiro por aí mais. E daí o que acaba acontecendo? Se eu demitir esse cara, eu não consigo outro. E como tem tanto emprego, e eu já vi várias vezes, se eu tiver que colocar essa botina, eu saio daqui, eu não vou trabalhar. Só que o que acontece? Se o patrão não faz as advertências, não toma as medidas e depois esse cara se acidenta, você pode ter certeza que é você que vai pagar a indenização, você que vai pagar as custas, você que vai ter que encostar esse cara, quanto tempo ele vai ficar em cuidados, fisioterapia, a multa, os danos em cima disso do processo, porque às vezes essa pessoa nunca mais vai poder voltar a trabalhar, né? E vai destruir a vida dele como pedreiro, como também vai muitas vezes levar à falência essa pequena empresa que estava começando e que não tomou esses cuidados. E os custos trabalhistas às vezes são tão altas
que você acaba realmente indo à falência e você não consegue continuar tocando a tua empresa. Ó, dando atenção pro Felipe aqui. Bom dia. Na verdade, o empregador só quer lucro. Não está nem aí para ninguém. A única pessoa que se preocupa com os funcionários é o técnico de segurança do trabalho. O técnico tem uma função importante aí, né? Ele faz o elo, a comunicação entre o empresário, o diretor e o trabalhador. Então... Ele que puxa a orelha do empregador lá e fala, tá errado. Também, do trabalhador, do empresário. E ele tenta, assim, o técnico, ele é audaz. Ele tenta fazer o melhor pela empresa, pela saúde dos trabalhadores. Então ele vê os riscos, ele identifica, quantifica, né? Demonstra juridicamente que precisa de um EPI, por exemplo. E aí vai falar com o empregador. Olha, está acontecendo tal, tem muito ruído, por exemplo. Então nós temos que tomar uma ação com os protetores, treinar, indicar o mais correto para cada trabalhador. Só que isso tem que ser das duas partes. Nenhuma parte consegue trabalhar sozinho, né? Então, o técnico está nesse meio aí tentando fazer a coisa acontecer. Essa é a verdade. Ô, Christian, e assim, ó, então, uma oportunidade, esse curso que vai acontecer amanhã, vai ser na OAB de Camboriú, né? Exatamente. Todo mundo convidado. Eu não faço parte, eu sou uma empresa pequena, eu tenho dúvidas. Porque, como tu falou, a legislação ela vai se atualizando, né? Se o cara também... E uma coisa que as pessoas têm que entender, não pode alegar o desconhecimento, que é obrigação você saber da legislação, né? Exatamente. Hoje no Brasil não existe você querer se defender judicialmente de algo dizendo assim, eu não sabia. Você tem a obrigação de saber. E aquilo, todo mundo fica sabendo dos seus direitos muito rápido e quando acontece o dano, todo mundo vira especialista. Tá? Então, assim, o empresário ele tem que saber como está proporcionando uma melhor condição de trabalho para dentro da sua empresa, entender que aquilo ali não é só custo e sim investimento, porque vai melhorar a capacidade de trabalho da sua equipe, tá? Assim como também vai evitar que ele futuramente tenha outros problemas. E sim, o evento ele é aberto para todos os empresários. Cristian, ele não é focado para o funcionário que quer saber seus direitos? Nesse evento não é o momento agora para essa atividade. Nós vamos fazer outro mais focados a treinamentos dos funcionários também. Queremos fazer em breve, mas esse ele vai ficar muito focado nas obrigações do empresário, como ele deve fazer e como ele deve agir, e quais são as responsabilizações que ele vai ter em cima disso. Então sim, vai ser lá na OAB de Camboriú, tá? O Instagram da NUCAM, tá? Núcleo de Empresários de Camboriú tá com toda a programação lá, tem o link de inscrição, é totalmente gratuito. De grátis, olha só. De graça. Oportunidade. 3 profissionais excelentes lá para conversar, vai ter uma apresentação rápida inicial deles e depois é um bate-bola, é uma conversa, é algo mais leve. Por quê? Porque a ideia mesmo é tirar dúvidas, é a gente poder conversar, é interagir com os empresários e mostrar a situação. O evento a gente vai fazer a abertura dele às 6h30 da tarde, amanhã, dia 28. Para todo mundo participar, né? A primeira palestra, a primeira apresentação começa às 7 horas. Então, 6h30 é bom estar lá. Por quê? Vai estar lá a rodadinha, vai estar um cafezinho, um biscoitinho. Vamos conversando, trocando experiências, ver dificuldades. Conversar com os palestrantes que vão estar junto lá já para a gente conversar de maneira informal. Para que depois, apresentou o que é o tema, a gente faça uma rodada de debate, de conversa. Cada um traga problemas ou possibilidades ou receios. Porque é uma situação muito nova, né? Tanto que vai entrar em vigor agora semana que vem as exigências. Tá? Então, nosso amigo pode falar um pouco melhor sobre isso. Então teremos vários profissionais. Teremos uma profissional, uma engenheira de segurança, que ela tem experiência na parte de documentos, será muito importante, ela vai fazer a abertura também. E teremos uma psicóloga, que vai falar da parte psicológica, tá? E eu, sou engenheiro de segurança, ergonomista, eu vou falar do ambiente de trabalho, onde estão os possíveis riscos, né? Esse é o nosso tópico da NR1, os riscos psicossociais, como identificá-los. E lá naquele meu momento eu vou colocar um vídeo onde eu vou fazer uma breve abertura aí para as pessoas e eu vou colocar um vídeo e naquele momento eu vou pedir para que as pessoas tentem identificar os riscos. Então vai ser colocado de uma maneira bem prática para que as pessoas recebam algum conhecimento e saiam ali de uma forma gratificante. Que absorvam, né, cara? Que absorvam o conhecimento que funciona. Isso, e colocar em prática. Seja ele engenheiro, técnico, administrativo, um empresário, um trabalhador, para que essa pessoa que estiver lá, ela saia com algum conhecimento. Que legal. Há mais eventos que vocês estão pensando em fazer para a disposição aí do empresário, do empregador, nessa área? Ou aproveita essa oportunidade que a gente não sabe quando vai fazer a próxima?
Assim, a gente faz por uma ação de demanda e necessidade dos empresários, tá? A Cibalc em si, a Associação Empresarial, então ela trabalha para melhorar a situação do empresário em si. Como eu falei, ela trabalha Camboriú e Balneário Camboriú. Então a gente tem diversos núcleos, diversas áreas de trabalho, o grupo do ramo da casa e construção, a mulher empreendedora, o ramo dos advogados, né? Fazem tudo parte, são empresários dentro desse nicho. Então, toda semana a gente tem um calendário ali com cursos, palestras, umas maiores, outras menores, mas todas elas ali para os empresários normalmente associados. Essa é uma que nós vamos fazer aberta a todos. Então, qualquer empresário queira vir participar, inclusive para conhecer a Cibalc, conhecer a NUCAM, né, do Núcleo de Camboriú, para entender como é que funciona e às vezes fazer parte desse associativismo com a gente. Para quê? Para melhorar a sua estrutura, ter uma série de benefícios, como assim também ajudar a melhorar e construir a nossa cidade da forma que a gente melhor espera. Tá? Só que, Cristiano, sempre tem eventos? Nós vamos ter um grande evento no semestre que vem, que já estamos organizando, tá? Da NUCAM, do Núcleo de Camboriú. Nós tivemos ano passado focado para a construção civil e esse ano nós vamos fazer focado a indústria do turismo. Tá? Camboriú é uma cidade que está crescendo muito, é um setor de uma indústria de desenvolvimento que fez Balneário ser o que é. Cristian, mas Camboriú não tem praia, Balneário tem praia, mas Camboriú tem belezas incríveis, tem interior, tem cachoeiras, tem montanhas, tem trilhas, tem pousadas, gastronomia, turismo religioso, entre diversas outras áreas. Então, sim, é um setor que está sendo muito fomentado tanto pelo poder público, como também pelos empresários vendo isso como um nicho de crescimento. Então, no segundo semestre, vamos voltar aqui conversar, convidar seus ouvintes, para que a gente esteja tratando com esse assunto também. É que assim, Cristian, eu sempre falo, a cidade de Camboriú, a região toda, né? A gente vê esse crescimento. E Camboriú, a gente fala que tem muitas dificuldades. Eu estava falando aqui há pouco, né? A gente vê na questão de segurança, a subestação de energia elétrica que a gente devia ter de melhor qualidade. Tem muitas coisas que a gente tem que evoluir ainda. Mas a cidade cresce de uma maneira absurda. A gente vê. E não pode ser uma cidade só de dormitório. Ela tem que ser uma cidade também de oportunidade. De que se criar dentro de Camboriú, como tu falou, conceitos de que a pessoa gaste em Camboriú, de que rode a economia. E eu acho muito interessante quando tu fala para a pessoa estar junto, sabe? Porque é legal isso quando você cria um corpo de vários empresários de diversos setores imbuídos em melhorar a situação da cidade, da região onde moram, né? Então, por isso é importante. Né? Com toda certeza. O sistema ele tem que ser organizado. Não adianta o empresário reclamar que isso não acontece, ou a Secretaria de Finanças está demorando para sair minha nota fiscal, ou alguma coisa do gênero, mas se ele não participa de um grupo que se organize. O poder público, a gente tem que entender também que tem suas limitações e não consegue ficar ali ouvindo na padaria da frente da prefeitura todos os casos. Tem que estar junto de um núcleo para a gente ver as necessidades, unir essas necessidades e chegar lá com força e representatividade. E dizer, prefeito, nós temos tal demanda, a dificuldade dos empresários é essa, nós queremos crescer junto com a cidade, queremos que a cidade cresça porque é bom para todo mundo, mas a gente precisa do auxílio do poder público para que destrave, que auxilie, que acelere, que agilize, né, que desburocratize a situação, para que o empresário realmente consiga se desenvolver. Ô André, aqui o João pergunta para tu explicar um pouquinho mais quais são as atualizações da NR1. Basicamente, são os riscos psicossociais, né? Como eu disse anteriormente, temos vários riscos que devem ser abordados, de acidentes químicos, biológicos, mas agora estão dando ênfase aos psíquicos, né? Lembrando que a parte psicológica quem faz é a psicóloga. Mas os riscos psicossociais, quem os identifica nas empresas é um profissional de ergonomia ou um profissional que tenha recebido uma capacitação para poder identificar de uma maneira crítica, né, eu observando o local e como as tarefas se realizam, os riscos psicossociais. Então, esses são os riscos mais importantes do momento que foram indicados ali na R1, que tem a ver com o mobiliário, com a iluminação, com o calor, a relação humana entre as pessoas, hierarquia, e aí vai. São muitos. André, isso é uma inovação, né? Porque podemos dizer que alguns anos atrás não tinha esse entendimento de você... E eu acho que isso vem muito até pela questão de aumento de casos de doenças mentais no Brasil, né? Exatamente. O que acontece? As estatísticas, todo mundo focou nos outros riscos, e os psicos, né, ficaram para trás. Então as estatísticas foram subindo, mas houve inverteu isso. Os psicológicos começaram a subir. Caramba. E aí a legislação começou, peraí. Algo tá errado. Alguma coisa está acontecendo
A gente está focando muito nos acidentes biológicos, químicos, e os psicológicos estão ficando para trás. Caramba. Então, as normas são atualizadas ultimamente muito rapidamente, então eles já fizeram essa atualização para que as empresas foquem nisso. Então esse é um grande desafio e o foco que as empresas vão ter que tomar e já estão tomando as ações, tá? Ô, Christian, vai ter... Aqui, ó, o pessoal já tá tirando sarro aqui, o Kazek falou, vai ter cafezinho, vai ter comes e bebes. Assim, ó, rapaz, eu conheço o Brunão lá, tu também é do shape mais... Rapaz, olha, se juntar aí uns aí pra comer ali, haja comida, né? Haja comes e bebes, né? Ah, que nem minha mãe dizia, às vezes a gente tem que pegar pelo estômago também, sabe? Faz parte. Não estamos pensando em nada de luxo, até porque é totalmente gratuito, né? A Confiança ali tá como um dos apoiadores, que é a empresa do Brunão, nosso amigo, tá? E é aquilo, é um café, um suco, umas bolachinhas, pra quê? Pra fazer aquela interação e fazer aquela roda de conversa mesmo, sabe? Mas... pessoal que participar, a gente tiver essa atividade, vamos marcando umas próximas melhores. Eu sou super apoiador também de eventos com churrasco. Isso a gente organiza aí pra frente e desenvolve. Só não chama o Bruno, tá? Não, o Bruno come demais, cara. Come demais. Quando chama, não tem como. Aí o cara vai à falência. Não tem? Esse tempo atrás nós fomos num local lá, eu fiquei constrangido, cara. Eu como bem também, mas eu falei, pô, não tem como concorrer com o Bruno, cara. E o Bruno não é só a quantidade, é a qualidade também, porque é exigente o rapaz. Olha só, rapaz, que coisa, né? Pessoal, agradeço demais aí a participação de vocês, que eventos como esse cada vez surjam mais aqui na cidade. Eu acho importante fazer o evento, qualificar e unir também, não só o empregado, mas o empregador. Muitas vezes, como o André falou, o cara tá naquela correria do dia a dia, o cara não consegue ter esse contato muitas vezes com o seu empregado, ter um contato muitas vezes, esse feedback é importante, porque, eu tenho um problema, mas o outro tem um outro, e daí muitas vezes, tu não acha que aquilo é um problema, mas daí vem lá e ele fala, pô, eu tenho isso aí também, ó. Ele tá perguntando ali, eu vou pegar a resposta que eles estão dando pra ele, que lá na minha empresa também acontece, né? Isso é interessante, né? Acho que a grande chave é escutar o outro. Escutar com uma escuta ativa e resolutiva, para que leve a uma melhoria daquela situação. Acho que fechando aqui, né, que eu poderia ajudar, compartilhar, acho que é isso. Melhorar a escuta. E ter um plano de ação para isso. Melhorar aquele assunto que está tendo um problema. Acho que é isso. Considero perfeito isso. Quero reforçar de novo o convite, pessoal, amanhã lá na UAB de Camboriú, uma grande parceira nossa também, tá? Cedendo espaço gratuitamente, para que tudo tem que ser gratuito, para a gente poder fazer gratuito também. Sim. Então, dedicação de todo mundo, dos palestrantes que vão estar no evento também de forma gratuita, né? Sem cobrar nada, para que a gente possa estar fazendo isso e realmente mostrando a importância do que é e porque o pessoal vai estar levando lá. E eu vejo que é exatamente isso, é um momento agora de empatia. Nós temos que entender, porque cada um, a dor de um não é igual à dor do outro. Às vezes a gente olha um companheiro com algum problema e a gente olha, putz, eu passei por isso e já passei tranquilo. Agora outra coisa me dói muito mais do que vai doer nele. E cada ação, cada atividade, às vezes uma brincadeira dentro da empresa, Cristian, agora você vai querer ficar de mimimi, cheio do saco, não podemos ficar de brincadeira dentro. Não é isso. A brincadeira ela é uma demonstração de amizade, de coleguismo, de parceria. Mas tudo tem que ter um limite, a gente tem que entender o limite do outro amigo também em situações complicadas. Aproveitando, cada um é um ser e tem uma história, cada um tem um momento. Nós não sabemos qual é o momento que cada pessoa está vivendo. Então, que para mim pode ser tranquilo, que eu já falei com outra pessoa e não teve nenhum problema, para aquela pessoa pode ser grave, pode ser bem distinto. Mexe num trauma da pessoa, né? Pode ser uma gota que possa desencadear algo muito ruim para aquela pessoa. Que doideira. André, brigadão pela participação. A rádio aqui está sempre à disposição, principalmente quando eventos assim. E o conhecimento. Agradeço, o ouvinte também. A Érica está parabenizando aqui pela iniciativa. Foi muito bom escutar vocês aí. Foi um prazer, obrigado. Espero que todos compareçam lá ao grande evento. Christian, brigadão. Sabe que a rádio aqui é parceira. Quando precisar, tem um evento, alguma coisa, manda pra gente, a gente anuncia. Quero ir falar sobre um tema, vem cá, que aqui a porta é aberta. Hoje não tava, demorou um pouco, esse cara ali esperando, eu tava de fone, não escutei a campainha. Muito obrigado pelo espaço, tá? É ótimo e você pode ter certeza que vamos vindo mais vezes aqui e saber que a Cibalc tá de portas abertas e que a gente tá ali para ajudar todos os empresários
os que estão já associados, os que não estão associados, os que pretendem se associar, ou aquele que quer só entender como é que funciona também, tá? Vamos lá, vamos fazer uma rodada de conversa e todo mundo evoluir pro bem da cidade, pro bem das pessoas. Que legal. Amanhã 18h30, então, na OB ali em Camboriú, um evento aí para empresário, para empregado, para todo mundo, para ter mais um pouquinho do conhecimento. Valeu, pessoal. Um grande abraço, uma excelente terça-feira. Até amanhã, se Deus quiser.